Muito bem. Então, continuando aqui, teoria geral dos conjuntos, vamos falar sobre operações entre conjuntos. Complementar. Sejam A e B dois conjuntos, de modo que A está contido em B, o complementar de um conjunto A em relação ao conjunto B é representado por complementar de A em relação a B. Eu pego C a B, certo? Complementar de A em relação a B. Tá? Complementar de A em relação a B é a notação que nós vamos adotar, certo? Complementar de A em relação a B é igual a B menos A. Então, aqui nesse diagrama a gente tem o seguinte, ó, a gente tem a nossa condição, que é A contido em B. Então, A está contido em B. A gente vai definir complementar de A em relação a B. Tá? Para fazer complementar de A em relação a B, A tem que estar contido em B. É esse caso aqui. Então, o que é que a gente vê aqui? Complementar de A em relação a B é justamente essa parte que está pintada aqui fora, que é o B menos A, certo? Esse é o complementar de A em relação a B, tá certo? Bom, eu vou dar um exemplo numérico aqui, tá? Vou pegar aqui 2, 3, 4, e aqui 6, 9, 11 e 12, certo? Conjunto A igual a 2, 3, 4, e B é 2, 3, 4, né? Vou escrever aqui. A igual a 2, 3, 4. E o B é 2, 3, 4, 6, 9, 11 e 12. Então eu tenho aqui os elementos do conjunto A e do conjunto B. O que é o complementar de A? Complementar de A em relação a B. Primeiro, eu tenho que essa condição está satisfeita, né? O A está contido em B. O A está contido em B. Sem isso, eu não posso fazer o complementar. O complementar só existe dentro dessas condições aí. Então, A tem que estar contido em B. Complementar de A em relação a B vai ser justamente quem? Vão ser os elementos 6, 9, 11 e 12, né? De uma forma informal, eu poderia dizer o complementar de A em relação a B são os elementos que faltam ao conjunto A para ele ser igual ao conjunto B. Quais os elementos que faltam ao conjunto A para ele ser igual a B? 6, 9, 11 e 12. Né? Se eu pegar esses elementos e unir com o conjunto A, ele vai virar o conjunto B. Isso é dado pela operação B menos A. Então, se eu faço B menos A, se eu faço B menos A, o que eu vou encontrar aqui? B menos A são os valores de x que pertencem a B e não pertencem ao conjunto A, certo? São os valores de x pertencentes a B e que não pertencem a A. Quais são os valores de x que pertencem a B e não pertencem a A? São os valores exclusivamente do conjunto B, né? Então, quem são esses valores? 6, 9, 11 e 12. Tá aí o complementar. Onde é que estão eles nesse gráfico aqui? Estou nessa parte pintada aqui, ó. 6, 9, 11 e 12. São esses elementos aqui que são o complementar de A em relação a B. Bom, então vamos ver aqui agora o complementar em relação ao conjunto universo. O complementar de um conjunto A em relação ao conjunto universo, U, é representado por uma letra maiúscula e uma barrinha em cima. Então, complementar de A em relação ao universo é A barra, tá? Então aqui eu geralmente vou chamar a barra de complementar de A. Fica subentendido que é o complementar de A em relação ao conjunto universo, tá? E o outro complementar que nós vimos anteriormente tem que ser complementar em relação a um outro determinado conjunto, tá? Quando aparecer a barrinha é porque é em relação ao conjunto universo. Então, complementar de A em relação ao conjunto universo, que é escrito dessa maneira, né? Complementar de A em relação ao universo é U menos A, tá? Quando eu tiver essa barrinha em cima do A, vai dispensar essa notação aqui. Estou escrevendo isso aqui para a gente correlacionar com a definição que vimos anteriormente. Então, universo menos o A.
É a mesma coisa que dizer o seguinte, que o conjunto A barra é igual ao conjunto de x pertencentes ao conjunto universo, tal que x não pertence a A. Então, olha só esse diagrama aqui. Aqui eu tenho o conjunto A, né? Todos os pontos interiores a essa elipse aqui são conjunto A. Todos os pontos interiores aqui desse retângulo são o conjunto universo. Então, o conjunto universo é tudo isso aqui, tá? Que é tudo isso aqui é o conjunto universo, tá certo? Isso aqui tudo é o conjunto universo. Se eu pegar o conjunto universo, que é tudo que está arriscado, e retirar de dentro dele o conjunto A, o que vai sobrar? Vai sobrar esse conjunto que está pintado aqui, de roxo aqui mais forte, né? Aqui, ó, eu tenho o conjunto A barra, que são esses elementos aqui. Bom, então nós temos o quê? Que A inter A barra é igual ao vazio, eles são disjuntos, tá certo? Então o elemento que está aqui nessa região pintada aqui, ó, ele não tem elemento comum aqui, né? A esses elementos que estão dentro da elipse, então é vazio. E se eu fizer a união de A com A barra, eu vou ter o próprio conjunto universo, tá certo? Então é isso aí. Temos o complementar de um conjunto em relação ao conjunto universo. É uma relação muito importante, né? Em lógica, a gente vai estabelecer uma relação do complementar com a negação, né? Então é como se eu tivesse a negação, o A barra é a negação de A. E se eu fizer a negação de A barra, eu vou encontrar o próprio conjunto A também, tá certo? Então, qual seria o complementar aqui do conjunto A barra em relação ao conjunto universo? Vai ser o conjunto universo menos A barra. Esse conjunto universo menos A barra vai resultar o próprio conjunto A, tá certo? Então aqui tem algumas observações interessantes a respeito do complementar em relação ao universo. Bom, vamos ver agora algumas propriedades do complementar em relação ao conjunto universo. A minha P1 diz o seguinte: o complementar de A barra em relação ao conjunto universo é o próprio conjunto A. Então vamos esmiuçar isso aqui, tá? Aqui eu tenho... Vamos fazer isso graficamente primeiro. Graficamente fica mais fácil de ver, né? Então vou pegar aquele mesmo desenho que a gente tinha. Complementar de A barra. Bom, se o A está aqui fora de A está o A barra, né? O A barra são esses pontos aqui fora desse retângulo, mas dentro, fora do quadrado, né? Fora desse quadradinho de A, mas dentro do retângulo de U. Então ele está entre o A, os pontos estão entre o A e esse retângulo aqui. Então aqui fora, esse aqui é o A barra, certo? Eu quero complementar de A barra em relação ao conjunto universo. O complementar de A barra em relação ao universo. Então aqui você tem no conjunto A barra, quando eu represento o conjunto A barra aqui, entre aspas, tem um buraco aqui onde não tem ponto nenhum. E nesse quadrado aqui, que é o de A. Tá? Se eu quero complementar o A em relação ao conjunto universo, eu tenho que incluir esses pontos aqui, que vão ser o próprio conjunto A. Tá? Então eu posso dizer que o complementar de A barra em relação ao conjunto universo é igual ao próprio conjunto A. E o que é o complementar de A barra em relação ao conjunto universo? É representado com esse tracinho em cima, né? Então aqui eu estou o complementar de A barra em relação ao conjunto universo vai dar o próprio conjunto A, como está dizendo aqui na minha propriedade P1. A P2 diz o seguinte, ó, o complementar da união de A e B é igual à interseção dos complementares de A e B, e complementar de A e complementar de B. E aqui na P2B eu tenho que o complementar da interseção de A com B é igual à união do complementar de A com o complementar de B. Tá? Essas duas propriedades são muito interessantes, que a gente pode dizer que é uma versão aqui de teoria dos conjuntos das leis de De Morgan, né? Leis de De Morgan, quando a gente for estudar lá em lógica, a gente vai ver que as leis de De Morgan falam sobre negação da conjunção e negação da disjunção. Nesse caso, o A seria a negação da disjunção
né? E aqui no caso de B seria a negação da conjunção. Então isso aqui tem a ver com as leis de De Morgan. Muito bem. A P3 aqui, A unido ao seu complementar, é igual ao conjunto universo. E B, A inter, o seu complementar, em relação ao universo, é igual ao conjunto vazio. Tá? P3, o complementar do vazio em relação ao universo é o próprio universo. E o complementar do universo em relação a ele próprio vai ser o vazio. Tá? O conjunto universo não tem nada para ser complementado, né? Então, o complementar do universo em relação ao próprio conjunto universo é igual ao vazio. Mas o complementar do vazio em relação ao universo é o próprio universo. Tá? Complementar do vazio é o universo, complementar do universo é vazio. P5. Aqui eu tenho uma equivalência, né? Então, A igual a B equivale a dizer que o complementar de A em relação ao universo é igual ao complementar de B em relação ao conjunto universo. P6. Aqui também tem uma equivalência. A está contido em B equivale a complementar de B está contido no complementar de A. P7. A menos B é igual a A inter complementar de B em relação ao universo. E P8 está falando sobre diferença simétrica, né? A diferença simétrica entre A e B pode ser escrito como A inter complementar de B unido a B inter complementar de A. Só lembrando, né, que a diferença simétrica de A e B foi definida como A menos B unido com B menos A. Ou seja, você pode fazer a comparação, né? Você pode fazer isso aqui e ver se o resultado final vai bater com A unido a B, A menos B unido a B menos A. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou ilustrar algumas dessas propriedades para poder fazer a verificação no diagrama de Venn-Euler. Tá certo? Bom, então vamos representar aqui essa propriedade P2, né? Que a gente se referiu a uma das leis de De Morgan. Então aqui, ó, o complementar de A unido a B, certo? O que significa isso aí? Eu tenho que primeiro fazer a união, faço a união e por último eu faço o complementar. Isso aqui é igual ao complementar de A, né? Eu faço o complementar de A, depois faço o complementar de B, aqui separadamente, depois eu tiro a interseção desses complementares. Então vamos fazer aqui. Então primeiro eu vou ilustrar esse primeiro lado da igualdade aqui, ó, complementar de A unido a B. O que é o complementar da união? Vou pegar uma tintazinha aqui. O complementar da união aqui vai ser o que? Complementar da união. Eu tenho complementar da união aqui. Vai ser aqui a união A unido a B, né? A gente sabe que eu tenho essa representação A unido a B. O complementar de A unido a B vai ser justamente essa região daqui de fora, né? Então essa região daqui de fora. Aqui. Então o complementar de A unido a B vai ser justamente essa região aqui entre o retângulo, né? E fora dessas duas elipses aqui, tá? Então isso aqui é o complementar de A unido a B. Então tenho aqui a representação complementar de A unido a B. Agora eu vou representar o complementar de A em relação ao conjunto universo. O que é o complementar de A em relação ao conjunto universo? Complementar de A em relação ao conjunto universo, ó, eu vou pegar, certo? Aqui, ó, aqui eu tenho um conjunto A, vai ficar vazio aqui, tudo vazio aqui, não tem nenhum elemento representado. Eu vou pegar todos os elementos de fora de A delimitados pelo conjunto universo. Isso que é o complementar de A em relação ao conjunto universo, tá certo? Então, complementar de A em relação ao conjunto universo. Tá aí. Beleza, agora eu vou
representar o complementar de B em relação ao conjunto universo. Qual é o complementar de B em relação ao conjunto universo? São todos esses elementos aqui que estão fora de B, né, delimitados pelo conjunto universo. Então são todos esses pontos aqui, tá certo? Complementar de B em relação ao conjunto universo. Na hora que eu fizer a interseção entre o complementar de A em relação ao conjunto universo e o complementar de B em relação ao conjunto universo, então vamos pegar os elementos que são em comum, tá? Aqui já dá para ver de cara os elementos que não são comuns. Quais são os elementos que não são comuns? Aqui que está em branco, A e B. Então isso aí não vai entrar no meu resultado. Na hora que eu fizer a interseção, vai ficar todos os elementos, menos esses elementos, com exceção desses elementos que estão em branco aqui, que é todo o conjunto A e todo o conjunto B, que vai dar justamente essa resposta que a gente está procurando, tá vendo? Então, o complementar de A em relação ao universo inter, o complementar de B em relação ao conjunto universo, vai dar justamente o complementar de A unido a B, o que a gente tinha feito antes. Então, se eu fizer aqui essa interseção, eu tenho como resultado essa primeira região aqui que nós fizemos, tá? Então é assim que a gente verifica. Então a gente verificou que o complementar da união é igual à interseção dos complementares de A e B. Bom, então vamos ver aqui a P3. A P3 é o quê? A interseção com a barra é igual ao conjunto vazio. Então o A, né? Ele está representado aqui. Pintar aqui o conjunto A. Esse aqui é o conjunto A. E aqui eu vou... Conjunto A. Está aqui. E o conjunto A barra. Esse conjunto aqui representado, né, por todos os elementos que estão fora do conjunto A, mas que estão entre o conjunto, essa elipse do conjunto A e esse retângulo aqui que representa o conjunto universo, tá? Então, que está fora de A, que é o complementar de A em relação ao conjunto universo. É o conjunto universo menos o A. Se eu pegar o A e fizer a interseção com a barra, o que eu vou encontrar? Então, eu estou procurando os elementos que tem em comum entre o A e o A barra, né? Então, entre A e a barra, que é essa região aqui fora, não existe elemento comum. Aqui dá para a gente ver, né? Aqui, ó, o conjunto A são esses elementos daqui de dentro e o A barra são esses elementos pintados de azul aqui fora. Então, não existe elementos em comum. Então, isso daqui vai ser igual, então vou botar aqui, vai ser igual ao conjunto vazio. Então, eu pego o A, interseção com a barra, encontro igual ao conjunto vazio. Então, vamos ver a P7. P7 é o que? A menos B é igual a A inter B barra. Então, eu vou fazer o primeiro lado da igualdade, que é A menos B. A menos B, aqui nessa nossa configuração, vai ser o que? A menos B, valores de x que pertencem a A e não pertencem a B. Valores de x que pertencem a A e não pertencem a B. São os valores exclusivamente aqui do conjunto A. Pertence a A e não pertence a B. Depois eu vou fazer o segundo lado da igualdade, que é A inter B barra. Então aqui eu tenho o A e aqui B barra. B barra é o complementar de B em relação ao conjunto universo, que é isso aqui. Então vamos dar uma olhada? Então A inter B barra, qual vai ser a interseção disso aqui? Bom, dá para ver o seguinte, plenamente, que eu tenho essa parte aqui do conjunto A, né, com exceção aqui então, toda essa parte aqui do conjunto A, tá vendo? Toda essa parte aqui do conjunto A, ó. Vou pegar uma cor aqui preta, tá vendo? O A inter B, ó, eu tenho essa parte aqui, né? Essa parte aqui tem no A e também tem no B barra, tá vendo? Não? Toda essa parte aqui tem no A e tem no B barra. Mais nada.
tá? Então, essa parte de dentro aqui não está no B barra, né? E nem as outras partes. Então, os elementos que eu tenho em comum vão estar nessa região aqui. Vamos comparar? Aqui, ó, deu exatamente igual a A menos B. Então, se eu for pegar aqui, ó, o A e fizer a interseção com o B barra, eu vou encontrar A menos B, que é essa região aqui em comum, certo? Então assim a gente verifica a P7 usando o diagrama de Venn. Então pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.